Vamos pegar mais um tema agora. Será que Jesus era de Nazaré ou ele era nazareno? Será que Jesus era judeu ou samaritano? É mais uma questão interessante que a gente vai analisar, onde eu vou retomar um pouco aquela questão de Yeshua ben Pandira, ok? Mas vocês vão entender por quê. Havia um cisma entre judeus e samaritanos. Isso é presente lá no Novo Testamento, vocês vão ver. Eu vou mostrar algumas referências mais abaixo para vocês, ok? E os samaritanos eram povos, só dando uma resumidinha da resumidinha aqui, porque não é o tema do vídeo, mas só para vocês darem uma entendida, os samaritanos eram povos que foram remanejados para o antigo Reino do Norte, cuja capital era Samaria. Tinha o reino dividido, né? A capital do Reino do Sul era Jerusalém e do Reino do Norte era Samaria. E aí Senaqueribe, depois que ele atacou a região, ele mandou alguns povos lá da Pérsia, da Babilônia, daquela região, para ali ocupar o Reino do Norte, o que era comum no mundo antigo. Aí depois que uma praga atingiu essa região, eles decidiram cultuar o Deus de Israel, porque eles acharam que aquela praga foi um castigo, porque eles não cultuavam o Deus da terra. Então o rei da Babilônia, já é outro rei lá depois do Nabucodonosor, ele mandou um sacerdote que já estava lá como cativo na Babilônia, ir lá para o Reino do Norte e ensinar para eles a como cultuar o Deus de Israel. Então eles se misturaram com os israelitas que sobraram, que ainda viviam ali no Reino do Norte. Começou um tipo de miscigenação e sincretismo, e eles começaram a cultuar o Deus de Israel. Só lembrando que aqui é só uma resumidinha, tá? Mas só que eles não abriram mão de cultuarem os seus deuses. Então houve um tipo de sincretismo também naquela época entre a religião que eles já traziam lá dos povos que eles vieram, lá da Pérsia, da Babilônia, com o culto ao Deus de Israel, tá? Aí depois, quando os judeus voltaram lá da Babilônia, quando Ciro permite que eles retornem, os samaritanos quiseram ajudar a reconstruir o templo, porque eles alegavam que seguiam o mesmo Deus. Mas os judeus não permitiram, não só por isso, eles falaram também que o decreto de Ciro era apenas para os judeus, então não permitiu. Tudo isso daqui está na Bíblia, tá? Desde lá do livro de Reis, livro de Esther, etc. Vocês vão ver todas essas referências. Mas não é o foco desse vídeo, tá? É só para vocês entenderem que isso gerou atritos, conspirações e acabou gerando um cisma entre judeus e samaritanos. Então aqui era a região da Samária, ó, que era o antigo Reino do Norte. Aqui onde vocês estão vendo a bolinha aqui, Samária, era a capital do Reino do Norte, na época que o reino foi dividido, ok? Continuando. Os samaritanos também esperavam o Messias, descendente de Davi. Mas, diferente dos judeus, eles chamavam esse Messias esperado de Ben Yosef, ou seja, filho de José, que Ben é filho em aramaico e Yosef é José. Porque os samaritanos, eles alegavam que eles também eram descendentes de José, por causa da miscigenação que houve com aqueles judeus que viviam aqui na região da Samária, os que não foram levados nem cativo. Então eles se misturaram, e os que viviam aqui no norte, né, nesse reino do norte, eles eram descendentes de José, por causa daqueles dois filhos, Efraim e Manassés, ok? Os samaritanos enfatizavam a sua descendência parcial, ou seja, era uma mistura, das tribos de Efraim e Manassés, que descendiam do José da Bíblia, da Torá, o José do Egito que vocês conhecem. Surgiu então, por volta de 150 a.C., um movimento que se tornou muito popular dentre os samaritanos, chamado Notzorim. Vamos chamá-los aqui de nazarenos. Só um detalhe, esse movimento já existia por volta de 150 anos antes de Cristo. Então quando vocês veem esses estudos aí de blogs de judeus messiânicos, dizendo que os verdadeiros cristãos eram os nazarenos, é um equívoco deles, porque o movimento nazareno já havia há mais de 100 anos antes de Cristo, tá bom? Este nome é derivado da palavra hebraica netzer, que significa broto ou rebento, um claro símbolo messiânico. Já havia uma pessoa chamada Notzorim no tempo do Rabi Yehoshua ben Perachia, cerca de um século antes de Cristo. Então, pelo Talmud e informações judaicas, nós sabemos que já haviam sim nazarenos antes de Cristo, correto? Um dos mais notáveis Notzorim foi Yehoshua ben Pandira, também conhecido como Yeshua HaNotzri. Então esse Yeshua ben Pandira que eu mostrei lá no primeiro vídeo, ele também era chamado de Jesus o Nazareno. Aqui ó, o Nazareno, HaNotzri. Inclusive, né, esse Yeshua ben Pandira, que nem eu mostrei lá no primeiro vídeo, essa aqui é a tabelinha que eu fiz, ele tem muitas características semelhantes, né, ao que a gente vê de Jesus dos Evangelhos. Aqui, ó, filho de Maria, se criou na Galileia, alegava que sua mãe era virgem, curou leprosos, ressuscitou mortos, foi chamado filho de Deus, entrou em Jerusalém no jumentinho, onde ele foi aclamado pelas pessoas, dizia que ia subir aos céus, escapou de Jerusalém, alimentou uma multidão multiplicando peixes,
tinha um rival chamado Judas, foi preso na véspera da Páscoa, foi colocado nele uma coroa de espinho. Suas últimas palavras foram: meu Deus, por que me abandonaste? Deram vinagre para ele, foi pendurado numa haste e os seus discípulos disseram que ele ascendeu aos céus. Então esse era um dos notável Notzirim desse movimento, vamos chamar de Nazareno para ficar mais fácil, um notável Nazareno conhecido como Yeshua ben Pandira. E esses personagens, como Ben Pandira, Ben Stada e outros, eles eram confundidos no primeiro século, porque era comum as pessoas confundirem. O próprio Talmud tem uma citação que fala assim: não é esse Ben Pandira ou Ben Stada, porque eles eram personagens que tinham características semelhanças, que era um nome, que era uma época, que era um próxima, que era uma acusação semelhante, enfim. Então eles eram bem confundidos. E você vê aqui, por exemplo, na Bíblia, no livro de Atos, que havia sim a seita dos nazarenos, okay? Em Atos 24. Em Atos 11, quando os cristãos são chamados pela primeira vez de cristãos lá em Antioquia, alguns acreditam que ali também era uma referência aos nazarenos, tá? Então você vê que a própria Bíblia dá pistas que mostram que já haviam sim nazarenos, correto? E o Novo Testamento, se a gente for considerar ele como histórico, a gente vai ter algumas confusões com relação à datação. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa história aqui de Yeshua ben Pandira, ela é mais provável do que a do Novo Testamento. Porque a do Novo Testamento nós temos alguns erros históricos. É difícil você situar o Novo Testamento na história. Por exemplo, o ano tradicional do nascimento de Jesus é no ano 1. Pronto, Jesus nasceu, começou o calendário. Era suposto Jesus não ter mais de 2 anos de idade quando Herodes começou a matança dos inocentes. Então Jesus nasceu no ano 1. Só que, no entanto, Herodes morreu no dia 12 de abril do ano 4, antes da era cristã. Ou seja, Herodes morreu antes de Cristo nascer. Então isso levou alguns cristãos a redatar o nascimento de Jesus para por volta do ano 6 ou 4 antes de Cristo. Tá certo, é uma correção, pode ter sido um erro lá da cronológica ou pela mudança do calendário. Só que, no entanto, Jesus também poderia ter nascido durante o censo de Quirinos, que é o que diz lá o Evangelho de Lucas. Só que esse censo ele teve lugar depois de Arquelau ter sido deposto no ano 6 depois de Cristo. Ou seja, 10 anos depois que Herodes morreu. Ué, então Jesus nasceu no ano 6 antes de Cristo ou no ano 10 depois de Cristo? Então, aí já fica confuso. Se diz o Novo Testamento que Jesus foi batizado por João Batista logo depois de João ter começado a batizar e pregar, no 15º ano de Tibério. Só que Tibério reinou no ano 28 e 29 depois de Cristo, quando Pôncio Pilatos foi governador da Judéia, no ano 26 e 36 depois de Cristo. Ué, então Jesus nasceu por volta do ano 26 depois de Cristo? Então, de acordo com o Novo Testamento, isto é, também aconteceu quando Lisíanas foi tetrarca de Abilene e Anás e Caifás eram sumo sacerdote. Mas Lisânias governou Abilene de 40 antes de Cristo. Então já teria que jogar o nascimento de Cristo para o ano 40 antes de Cristo, até ser executado em 36 antes de Cristo por Marco Antônio, cerca de 60 anos antes da data citada por Tibério. Ué, quando que se situa o Novo Testamento? E cerca de 30 anos do suposto nascimento de Jesus. Vocês notaram como não tem como você determinar uma data de nascimento de Jesus, porque as informações vão desde 40 anos antes até 30 anos depois de Cristo? Além do mais, nunca houve dois sumos sacerdotes juntos em particular. Anás não foi sumo sacerdote junto com Caifás. Anás foi retirado do ofício do sumo sacerdote em 15 depois de Cristo, depois de ter o ofício por alguns 9 anos. E Caifás só se tornou sumo sacerdote em 18 depois de Cristo, cerca de 3 anos depois de Anás. Ele deteve este ofício durante cerca de 18 anos. E assim as suas datas não são consistentes com Tibério e Pôncio Pilatos, mas não com Anás ou Lisânias. Apesar de Atos dos Apóstolos apresentarem Yehudá da Galileia, Teudas e Jesus como 3 pessoas diferentes, situa incorretamente Teudas, que foi crucificado no ano 44, antes de Yehudá, que menciona corretamente como tendo sido crucificado durante o censo, no ano 6 depois de Cristo. Então essas datas não coincidem. Muitos desses absurdos cronológicos parecem serem baseados em leituras mal interpretadas e mal entendidas do livro de Flávio Joséfo, Antiguidades Judaicas, que foi usado como referência pelo autor do Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. E esses aqui são os Jesuses, que nós temos nessas outras datas. Inclusive um amigo judeu aí fez uma listinha para mim. Quem quiser pesquisar cada um desses, vocês vão achar interessante. Yeshuas ben Fabus é mencionado por Joséfo. Yeshuas ben Dameus, também mencionado por Joséfo em Antiguidades Judaicas. Yeshua ben Gamala.
O Yeshua ben Pandira, aquele que eu mostrei no primeiro vídeo, que nós estamos mostrando nesse. O Ben Estada, que também é citado por Celso. Yeshua ben Ananias, citado na Guerra dos Judeus, de Joséfo. Yeshua ben Safta, na vida de Joséfo. Yeshua ben Tebut. Yeshua ben Galbla. Yeshua ben Sirá. Yeshua Barabás, que eu vou mostrar aqui também nesse vídeo, que é o Barrabás lá do Novo Testamento. Yeshua o Justo. E Crestos, que eu já mostrei no vídeo anterior dos essênios, que era chamado de Mestre da Justiça. Agora voltando à questão lá dos nazarenos lá e dos samaritanos. Nós já vimos que os nazarenos eram populares entre os samaritanos, ou uma seita que surgiu ali dentre os samaritanos. E os cristãos também afirmam que a palavra Natzari, que seria lá o Nazareno, que você vê no Novo Testamento, significa uma pessoa de Nazaré. Ah, Jesus de Nazaré, porque ele nasceu em Nazaré. Isto é falso, pois a palavra hebraica para Nazaré é Natzari, e não Notzari. E uma pessoa de Nazaré é um Natzarat. Então não é a mesma palavra. Se Jesus fosse de um lugar chamado Nazaré, ele seria chamado Jesus Natzarat, e não Yeshu Notzori. Então já tem esse equívoco aí. E não existia nenhum lugar chamado Nazaré na época de Jesus. Não tinha. Isso é uma invenção do Novo Testamento. Por quê? Porque eles confundiram a palavra Notzori com Natzari. Então eles entenderam que Jesus Nazareno era um Jesus de Nazaré. Foi essa a confusão. Mas não tinha nenhuma cidade chamada Nazaré na época de Jesus. Yeshua Notzori, ou Jesus Nazareno, não era um homem de Nazaré. Era um homem que pertencia a um grupo chamado Nazarenos. Provavelmente esse grupo aqui, ó, dos samaritanos, que já vinham de 150 anos antes de Cristo. Então esse seria o Jesus Nazareno, porque não tinha nenhum lugar chamado Nazaré. Alguns historiadores colocaram em dúvida a tradicional associação da cidade com a vida de Jesus, sugerindo que o que era originalmente um título, Nazareno, acabou se tornando o nome de sua cidade natal. Alfred Luise, por exemplo, em O Nascimento do Cristianismo, afirma que Jesus Nazareno não significa de Nazaré, mas sim que o seu título era Nazareno. Então quando você vê no Novo Testamento, Jesus Nazareno não era de um lugar chamado Nazaré. Frank Zindler, editor da American Atheist Press, afirma que Nazaré não existia no século I. E dentre a sua pesquisa histórica, arqueológica, os seus argumentos incluem... Perdão, eu desci demais aqui. Nenhum historiador ou geógrafo da antiguidade menciona Nazaré antes do século IV. Nazaré não é mencionada no Antigo Testamento, no Talmud, nem nos Evangelhos Apócrifos ou na literatura rabínica. Nazaré não foi incluída na lista de lugares colonizados pela tribo de Zebulon, conforme você pode ver em Josué, que menciona 12 cidades e 6 aldeias. Não tem nenhuma Nazaré. Nazaré não consta entre as 45 cidades da Galileia, mencionadas por Joséfo. E Nazaré também não conta entre as 63 cidades da Galileia, mencionadas no Talmud. Aqui você vê um mapinha que os cristãos fazem, situando Nazaré aqui, ó. Mas essa situação de Nazaré é pós o século IV, quando foi inventada a cidade. Então é bem provável que Jesus não era de Nazaré, mas Jesus era um nazareno, dessa seita aí do primeiro século. Agora vamos ver algumas coincidências aqui entre a terminologia das palavras. O Yeshua ben Pandira, que eu mostrei lá no primeiro vídeo, ele era considerado filho de uma adúltera, um soldado romano chamado Pandira, Pantira ou Pantera. Enfim, são as mesmas palavras. Portanto, era comum os judeus chamarem ele de filho de adúltera. Em contrapartida, os nazarenos, que eram já de samaritanos, que tinham uma rivalidade com os judeus, chamavam ele de filho de José. Não, ele não é filho de Pandira, de uma adúltera, ele é um filho de José. Por quê? Porque ele descendia de José do Egito, lá da tribo de Manassés e Efraim. Só que estranhamente, na genealogia de Mateus, que você vê no seu Novo Testamento, Jesus ele é filho de José, quando Mateus colocou isso, só que o José, que é o pai de Jesus, ele é o mesmo José lá do Velho Testamento. Aqui, ó, o José, filho de Jacó. Então, como que Jesus supostamente é filho de José, que é filho de Jacó, sendo que o José, filho de Jacó, ele só teve 2 filhos, Efraim e Manassés. E vocês notaram a coincidência? O que seria até impossível, entendeu? Só se fosse uma coincidência muito sobre-humana. Mas é estranho que Mateus coloque isso aqui, ó, e Jacó jurou a José. Será que Mateus colocou isso daqui, ou será que ele atribuiu essa genealogia aqui de Jesus lá de uma genealogia dos samaritanos, dos nazarenos? Então fica aí para reflexão. O filósofo pagão Celso, também já foi mencionado no primeiro vídeo, que foi famoso pelos seus argumentos contra o cristianismo,
ele reivindicou em 178 d.C. que tinha ouvido um judeu que a mãe de Jesus, Maria, se tinha divorciado de seu marido, um carpinteiro, e depois de se ter provado que ela era uma adúltera, ela vagueou em vergonha e deu à luz a Jesus em segredo. O seu verdadeiro pai era um soldado chamado Pantera. De acordo com o escritor cristão Epifânio, aqui já é outra fonte além de Celso, ele diz que o apologista cristão Orígenes, que é bem anterior a ele, lá do segundo século, de 185 a 254, tinha afirmado que Pantera, ou Panther, era o apelido de Jacó, o pai de José, o padrasto de Jesus. Então, pra vocês verem, Orígenes afirmou que Pantera era o apelido de Jacó, o pai de José. Não é coincidência? Você vê que o próprio Orígenes conhecia essa referência. Agora fica uma pergunta: de quem que Orígenes estava falando? Era do Jesus conforme nós temos hoje? Ou era desse Jesus bem pandira, lá do samaritano, dos nazarenos, lá do primeiro século, de um século, perdão, antes de Cristo? Lembrando que Celso também falou que Jesus era um bem pandira. Então, fica aí para reflexão. Os pais da igreja podem ter inventado o nascimento virginal para desvincular essa associação. Até porque nascimentos virginais eram comuns em culturas pagãs. Krishna, Buda, Horus, Dionísio, Atis, Perseus, todos nasceram de mães virgens. A ideia de que Maria tinha sido adúltera nunca desapareceu completamente na mitologia cristã. Em vez disso, a personagem de Maria foi dividida em duas: Maria, a mãe de Jesus, que se acreditava ser uma virgem, e Maria Madalena, que se acreditava ser uma mulher de má fama. Mas como assim, Ronaldo, ela foi dividida em duas? A ideia de que a personagem de Maria Madalena também é derivada da mesma Maria, que seria a mãe de Jesus, é corroborada pelo fato do estranho nome de Magdala se assemelhar claramente ao termo aramaico Magdala Nishaya, que significa a cabeleireira das mulheres, conforme nós vimos lá no primeiro vídeo aqui na história de Yeshua ben Pandira. Ele era filho de Maria Magdala, ou seja, Maria, a cabeleireira das mulheres. Como se mencionou anteriormente, acreditava-se que a mãe de Yeshua era Miriam, a cabeleireira das mulheres, porque os cristãos não sabiam que o nome de Madalena significava. Mais tarde conjecturaram que isso significava que ela tinha vindo de um lugar chamado Magdala. Ela é Maria Madalena porque ela é de um lugar chamado Magdala. Mas esse não era o nome de um lugar, apesar de ter um lugar chamado, um nome parecido, perto do lago Kinneret. A ideia de duas Marias assentava bem na forma pagã de pensamento. Então eles dividiram: ora, tinha a Maria, que era a mãe de Jesus, e tinha a Maria, que era de Magdala, que era outra Maria. E isso se assentou bem nessa mitologia, porque isso era comum no mundo antigo também, porque isso lembrava até Dionísio, sendo seguido por Demétre e Perséfone, duas mulheres. Agora, será que Jesus era de Nazaré ou nazareno? Os cristãos também afirmaram que a palavra Notesauri significa uma pessoa de Nazaré. Perdão, isso aqui eu já vi, acho que eu repeti sem querer, tá? Vamos então agora para Barrabás. Outra coincidência. De acordo com a mitologia cristã, em certa passagem, os judeus pediram a Pilatos para liberar um criminoso qualquer que eles escolhessem. Isso é uma mentira. Os judeus nunca tiveram o costume de liberar criminosos culpados na passagem ou em qualquer outra época do ano. Nem na Páscoa, nem nenhuma outra época. De acordo com mitos, Pilatos deu a judeus a chance de libertar Jesus, o Cristo, ou um assassino chamado Jesus Barrabás, conforme figura, segundo Lucas. Os manuscritos mais antigos de Lucas trazem o nome de Jesus. Os judeus são supostos ter entusiasticamente escolhido Jesus, o Barrabás, liberte Barrabás. Mas essa história também pode ser mais uma mentira antissemita, uma das muitas semelhantes no Novo Testamento. O que é particularmente odioso nessa história sem sentido é que aparentemente uma distorção de uma história mais antiga que falava que os judeus tinham pedido para se libertar um tal de Jesus Cristo, um Jesus Barrabás. O nome Barrabás é simplesmente a forma grega do aramaico Barabá, que significa o filho do pai. Então Jesus Barabá, na verdade, é Jesus, o filho do pai. Em outras palavras, o Jesus cristão. Mas quando a história antiga falava que os judeus queriam que Jesus Barabás fosse solto, uma história anterior aos evangelhos, ela estava se referindo ao sacerdote Yehoshua, que foi preso por um sacerdote romano, e os judeus foram protestar em frente lá ao governador, gritando: liberte Yehoshua Barabá, ou seja, Jesus, o filho do pai. Aí alguém distorceu essa história, afirmando que Jesus Barrabás era uma pessoa diferente de Jesus,
e isso enganou os cristãos romanos e gregos, que não sabiam o significado do termo Barrabás. Aí você vê aqui em Lucas, ó, dos manuscritos mais antigos, você vê que tem a mesma citação, ó, solta Jesus Barrabás. Será que teve mesmo um prisioneiro chamado Barrabás? Ou é só uma adulteração desse sacerdote Yehoshua, o filho do pai? Samaritanos. O cisma entre samaritanos e judeus é notório no Novo Testamento, também ao ponto de samaritano ser um tipo de ofensa. E Jesus também era acusado de ser samaritano. Aqui, ó. Responderam-lhe os judeus: não dizemos nós que é samaritanos e que tem um demônio? Então, primeiro, você vê que aqui samaritano é usado no sentido de pejorativo, de ofensa. E segundo, você vê que Jesus era acusado de ser samaritano. Será então que Jesus era mesmo o Jesus que nós vemos no Novo Testamento? Ou era o Yeshua, lá dos nazarenos, o Yeshua ben Pandira, ou até mesmo o ben Estada lá do samaritano? E nos evangelhos, estranhamente, conforme nós temos hoje os evangelhos, Jesus muitas vezes exalta os samaritanos em detrimento dos judeus. O que também é estranho, porque os samaritanos odiavam os judeus e vice-versa. Aqui, ó, nessa aqui é a parábola dos 10 leprosos, né, que Jesus curou 10 leprosos. O único leproso que veio agradecer Jesus foi o samaritano. Aqui na parábola do bom samaritano, ele mostra que os judeus ignoraram o homem caído, que foi roubado e assaltado e espancado. Mas só o samaritano, que estava vindo de viagem, teve compaixão e cuidou daquele pobre homem caído. Então você vê que Jesus supostamente está na Judéia, pregando contra os judeus e exaltando a fé dos samaritanos. Não é estranho? Então fica aí para cada um analisar e tirar suas reflexões. E aqui em João também, ele fala que muitos dos samaritanos creram nele, enquanto que o Novo Testamento mostra que os judeus rejeitaram Jesus. E os samaritanos rogaram que ele ficasse ali com ele muitos dias. O que também é estranho, porque Jesus é uma promessa messiânica para os judeus. Uma promessa messiânica. Mas o Novo Testamento dá a entender que os samaritanos acolheram Jesus. Que os samaritanos seriam pessoas boas e os judeus seriam pessoas más. E tem algumas controvérsias também, né? Porque aqui as pessoas alegam aqui que em Lucas os samaritanos não receberam Jesus. Mas aqui eles não receberam Jesus porque o aspecto dele era como de quem ia para Jerusalém. E só os judeus iam para Jerusalém porque é onde ficava o templo. Os samaritanos não. Os samaritanos tinham um lugar de adoração que era o Monte Gerizim, na Samária. E aqui também tem Atos dos Apóstolos, dá a entender que muitos samaritanos aceitaram o Evangelho e se converteram a Jesus. Aqui, ó, voltaram para Jerusalém e muitas aldeias dos samaritanos anunciaram os Evangelhos. Mas aqui também tem mais uma controvérsia, né? Porque Jesus tinha proibido os apóstolos de irem para a aldeia de samaritanos. E aí, como é que fica? Será então que essa narrativa de Atos é verdade? Ou será que aqui em Atos ele está se referindo a outro Jesus? O Jesus dos nazarenos, o Yeshua ben Pandira. Então fica aí para cada um tirarem suas conclusões. Mas algumas referências aqui são estranhas, como por exemplo o próprio livro de Mateus dizer que o pai de José era Jacó. Também é estranho. Ou o próprio fato de Jesus exaltar o tempo todo os samaritanos. Também é estranho. Ainda mais que os judeus não se davam bem com os samaritanos. Então fica aí para cada um tirar suas conclusões, ok? Em breve eu vou fazendo outras partes sobre outros temas também, até para não ficar muito repetitivo nem cansativo o vídeo, ok? Então vocês analisem aí, paz a todos.